Irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Por quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos, iniciando nossa celebração. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Intenções desta celebração: aniversário de casamento Dilson Luiz dos Santos e Arlete Maria Adrigueto dos Santos, 50 anos. Agenor Pereira e Maria de Lourdes Pereira, 50 anos. Benedito Moreira dos Santos e Olívia Maria dos Santos, 68 anos. Aniversário natalício: Maria Tereza Zuntas, Sueli Barea, Romilde Contini, Clara Contini, Gema Contini, Maria Terezinha Merico. Ação de graças pela saúde de Darcy Barbosa de Castro, Correia de Almeida. Ação de graças de João Leonardo Foga, de Itupeva, São Paulo. Pela saúde de César Luiz Rossini, Paulo Moraes de Lima. Os falecidos: Monsenhor José dos Reis, falecido hoje, Campestre, Minas Gerais. Falecido Gilson Alcides de Jesus, 1 mês. Maria Ursulina Venturelli. Romarias: Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais. Piraí do Sul, Paraná. Nova Guarita, Mato Grosso. Domingos Martins, Espírito Santo e Paraguai. Assim, irmãos e irmãs, celebremos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos pedindo perdão de nossos pecados, seremos mais santos. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Toda a igreja. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, rezemos neste momento pelo Papa Leão XIV. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o seu nome aos pagãos, aos reis, ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o
todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele vou ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais esta Romaria, para nós encontrarmos aqui com Jesus ressuscitado na Eucaristia. Primeira leitura é sobre a conversão de São Paulo. São Paulo era um perseguidor dos cristãos, entrava nas casas, arrastava as pessoas e levava para a cadeia. Para esse homem, Jesus apareceu. E ele estava a cavalo, indo para Damasco, a capital da Síria, para continuar perseguindo os cristãos. Mas no caminho, cai do cavalo. Às vezes é preciso a gente cair na vida, no fundo do poço, para de lá subir e encontrarmos Jesus Cristo. Às vezes nós precisamos de um susto para a gente se converter, para a gente raciocinar melhor. E isto também é uma pedagogia de Deus. Mas tão bonito, né, irmãos e irmãs? Jesus ressuscitado agora, falando com um perseguidor da igreja e falando de uma maneira em que Paulo
ouve a voz de Jesus. Então o Paulo já vai se convertendo pela luz de Jesus, mas pela voz, pela palavra de Jesus. Vamos pedir que nós também, pela luz do Espírito Santo, a luz do ressuscitado, e claro também pela força da palavra, possamos então nos converter e fazer a experiência da ressurreição. Então, fez a experiência do pecado, mas a experiência do encontro misericordioso com Jesus ressuscitado. E aí, Deus mandou, ele ficou cego, para que o passado já não vale mais. Vou abrir meus olhos para Jesus, para o Novo Testamento. O que é passado para mim já é coisa do passado, porque Jesus me perdoou e apareceu a mim. Então, foi um leigo chamado Ananias ao encontro de Paulo, que estava numa casa se recuperando, mas ainda cego. Esse leigo Ananias impôs as mãos sobre Paulo e ele abriu os olhos. Tão importante, irmãos e irmãs, esta oração dos leigos, impor as mãos pela força do batismo. E Deus, por nossas mãos, faz 1000 maravilhas, tantas maravilhas. E Ananias disse para ele: Saulo, eu venho aqui dizer o que Deus me inspirou. Você vai ser um instrumento escolhido, um predileto para pregar Jesus no mundo inteiro, e você vai morrer por ele. Então o Espírito Santo desce, claro, sobre Saulo e Ananias. Olha, curiosamente, Saulo perseguiu os judeus. Ananias disse: Saulo, meu irmão. Que tal se a gente dissesse meu irmão para quem nos persegue e discorda de nós? Não teria tanta polarização e violência. E assim, queridos irmãos e irmãs, Ananias também foi muito concreto. Disse: Saulo, é preciso você sofrer muito por seguir Jesus. Então Deus não nos engana. Toma a tua cruz, segue-me. Por isso, nós cristãos queremos seguir Jesus, vamos também abraçar a nossa cruz, e assim, com o Papa Leão XIV, que disse ontem: eu assumo essa cruz, que é uma missão para mim. E nós só podemos agradecer, então, esse Papa tão amado por Deus, que Deus veio preparando-o para nos governar agora, nesse período, há tanto tempo, em tantos lugares, uma pessoa verdadeiramente de Deus. E então, diante disso, Paulo foi batizado, claro, encontrou Jesus ressuscitado, ouviu a palavra, foi então batizado e começou a pregar imediatamente, por causa dessa experiência, encontro com Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado nos faz grandes missionários. Ele foi pregar. Não basta a gente dizer eu creio em Jesus ressuscitado, mas porque eu creio, eu anuncio essa novidade, a novidade da ressurreição de Jesus. Tão curioso também, irmãos e irmãs, que a igreja era chamada de Caminho. Que bonito o nome da igreja. Como é que era o nome da igreja? E nós estamos nesse caminho. A igreja é um caminho nos passos de Jesus. Cristãos, então, que nos passos de Jesus, no caminho da igreja, não se desviam deste caminho, porque é o caminho certo, Jesus, caminho, verdade e vida. Chegamos no Evangelho, Jesus está dizendo: eu estou ressuscitado na Eucaristia, no pão da vida. O que aconteceu? Os judeus discutiram com ele: o quê? Comer uma carne humana? Eu não sou antropófago. Beber sangue humano é proibido pela Bíblia.
Mas Jesus então explica para eles, mas não acreditaram que Jesus está na Eucaristia. Muita gente, irmãos e irmãs, tem uma grande dificuldade de acreditar em Jesus na Eucaristia. Mas quem comunga já está ressuscitando. Quem comunga já está se transformando em Jesus. Tu vais comungar? Vou. Então tu te transformarás em mim. Não é o nosso corpo que acolhe Jesus, mas Jesus nos comunga, acolhe o nosso corpo, e o nosso corpo vai ficando iluminado e seguindo então a graça e o caminho da ressurreição. Mas 5 vezes Jesus falou da Eucaristia e a vida. Eu sou pão da vida. Irmãos e irmãs, a Eucaristia ajuda a vida humana. A Eucaristia é remédio, é pão para a vida, é remédio para nossas curas. Falou da Eucaristia, da vida eterna. Então a Eucaristia e a ressurreição tem muita coisa a ver, até porque já sabemos que no céu celebraremos a Sagrada Eucaristia de uma maneira gloriosa, face a face com Jesus, as núpcias do Cordeiro. E Jesus, então, para eles diz: olhe, quem comunga, além de ter a vida, permanece em mim. Isso é tão consolador, irmãos e irmãs, que a Eucaristia nos ajuda a permanecer em Jesus. A gente ir vencendo o pecado, o mal, e irmos então sendo vencedores com a força de Jesus ressuscitado. E Jesus também diz: olha, a Eucaristia é dar a vida por mim mesmo. Olha que bonito. Como Jesus se doa na Eucaristia, nós que comungamos precisamos nos doar também. E claro que o pão da vida nos leva para a vida eterna. E aí Jesus dá uma grande explicação. Olhe, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Claro que Jesus aqui está se lembrando da encarnação. Eucaristia e encarnação têm tudo a ver. E também a Eucaristia, que nós podemos, como ouvimos no Evangelho, nos alimentar, engolir Jesus, beber o seu sangue. Isto, irmãos e irmãs, nos faz um bem imenso. Por quê? Olha a humildade de Jesus. Jesus foi humilde na manjedoura, Jesus foi humilde na cruz, mais humilde ainda é Jesus na Eucaristia. E como ele está aqui, uma salva de palmas para Jesus na Eucaristia. Quem comer deste pão viverá por mim. Vamos repetir? Quem comer deste pão viverá por mim. Quer dizer, na nossa vida, nós vamos vivendo agora a vida de Jesus em nós. Então olhamos para Jesus: tu és nossa vida, e eu quero, Jesus, que a tua vida encaminhe a minha vida, e que a minha vida seja bem parecida com a tua, e viverá para sempre. E assim então, que nós, na Eucaristia, pão da vida, encontramos o ressuscitado. Mas como Saulo, que se converteu, nós depois da Eucaristia vamos evangelizar. E também, exatamente, graças à Eucaristia, nós vamos então viver a vida nova em Jesus. E agradecidos então por tanta humildade do Senhor, nós também vamos pedir o dom da humildade. Quanto mais a gente segue Jesus, tanto mais alegria
mas Ele cresce e cada um de nós vai diminuindo. Hoje em Roma, o Papa Leão XIV falou assim: nós precisamos ter um coração de criança, diminuir, não sermos orgulhosos, para Cristo crescer, que Ele cresça e eu diminua. E agora, irmãos e irmãs, as nossas preces, nossa resposta é: Senhor, convertei-nos no vosso amor. Senhor, convertei-nos no vosso amor. Fazei com que vossa Igreja seja instrumento verdadeiro de vosso reino e luz nas estruturas geradoras de morte no mundo, nós vos pedimos com fé. Senhor, convertei-nos no vosso amor. Despertai nossa consciência para a paz, para a justiça e a equidade, nós vos pedimos com fé. Senhor, convertei-nos no vosso amor. Fazei nossa comunidade viver com alegria vossa palavra e ser servidora dos pobres, nós vos pedimos com fé. Senhor, convertei-nos no vosso amor. Por cada olhar que se levanta ao ver a pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, para que se transforme em oração, conversão e missão, rezemos. Senhor, convertei-nos no vosso amor. Iluminai, Senhor, com sua luz divina, vosso Filho, o Papa Leão XIV, para que continue o anúncio da verdade de Cristo na realidade de nosso tempo e de nossa história, e que tenha saúde e paz sempre, nós vos pedimos com fé. Senhor, convertei-nos no vosso amor. E vamos concluir nossa oração rezando uma Ave Maria. Que a Mãe Aparecida abençoe o novo Papa. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Rogai por nós. Pai, tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto de ofertório número 20 do folheto. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor ressuscitado, nós vos pedimos, santificai com benevolência esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Irmãos e irmãs queridos, na verdade é digno, é justo, é nosso dever e salvação proclamar, ó Pai, a vossa glória em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, mas Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós, olha que bonito, é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, morto agora vive eternamente. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, sois santo, fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação,
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Papa Leão XIV pediu de novo muita unidade na igreja, essa oração. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, todos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Agora vamos lá no purgatório rezar, porque lá a igreja também. Lembrai-vos também da vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Agora a igreja triunfante, gloriosa, a comunhão da eternidade, participaremos dessa mesa lá também. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram e viveram vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, preparemo-nos para receber o pão da vida, que é remédio, que nos transforma e que nos leva para o céu, a vida eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal é tão perverso que nós vamos continuar rezando. Livrai-nos, Senhor, Pai de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Primeira palavra do Papa: a paz do Senhor esteja convosco. E como falou da paz e falará até o fim. Então rezemos. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz. Não, a oração é só do presidente. E vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, a unidade, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E essa paz no mundo inteiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem comer deste pão e beber deste cálice, viverá por mim. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede, ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei no dia final. Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei no dia final. Sim, meu Senhor, eu creio que vieste ao mundo a remi-lo, que tu és o Filho de Deus e que estás aqui alimentando nossas vidas. Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei no dia final. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos rezar, é um ato de caridade, pela saúde dos enfermos, porque a doença conduz à morte, mas a saúde é uma ressurreição de vida. Quem quiser fechar os olhos, colocar a mão no coração, pode ajudar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos pela conversão de Paulo. Foi uma verdadeira cura espiritual. Curai-nos também, Senhor, espiritualmente, internamente, nos convertendo, Pai, e fazendo a experiência do grande encontro
com teu Filho Jesus, que passou fazendo bem e curando. Como não te agradecer, ó Pai, porque a Eucaristia é remédio, é pão da vida, é nossa ressurreição, e porque quem comer deste pão viverá por mim. Queremos viver por ti, Jesus. Queremos que a minha vida, a nossa vida, seja muito parecida com a tua vida, Jesus. Por isso te pedimos luz, 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 muita luz e mais luz e toda luz. A luz do ressuscitado. Essa luz cura nossos pecados, como o raio laser cura o mal. Jesus é mais forte, sua luz nos cura. Ó Pai, como não te agradecer e dizer para todos nós, paz, 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 toda paz no nosso coração, na nossa casa, na nossa rua, a paz, Senhor, a paz no mundo inteiro. Te louvamos, Jesus, porque o Papa Leão XIV começou falando da paz. Tu, ressuscitado, nos trazes a paz. E te pedimos cada vez mais, Jesus, que cada um, desde agora, sinta-se melhor, 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 cada vez melhor. E quando curados, Jesus, iremos glorificar o teu nome e iremos dar uma grande resposta. Fui curado, vou evangelizar. Sim, Jesus, foi isso que aconteceu com Saulo. Ele te encontrou, tua luz poderosa e tua palavra, e foi evangelizar. Dai-nos esta graça, Senhor, que curados nos tornemos grandes missionários. Senhor, abençoai todos os anjos da saúde. Quanta gente curando nos hospitais, nas casas de misericórdia, em casa. Porque no doente estás tu, Jesus. A dor do doente é tua dor. Tu estás nele. Como não te agradecer, Senhor, pela Mãe Terra, que nos dá tantos remédios, água pura, ar puro, tantos remédios, o chá que fazemos e que também nos cura e liberta. Senhor, que todo doente saiba que está colaborando com a tua paixão, Senhor Jesus. O sofrimento do doente ajuda a conversão dos pecadores e ajuda a santificação da igreja. Ó doentes, não desanimai. Olhai para Jesus crucificado e oferecei vossas dores para a conversão do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Batendo uma palminha da ressurreição, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Louvarei o meu Senhor, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Ele merece uma salva de palmas. Jesus ressuscitado nos cura. Oremos. Alimentados, Senhor, com os dons que destes do Sagrado Mistério, nós vos pedimos, humildemente, que nos faça crescer na caridade, a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos vocês esperam esse momento de nossa consagração a Maria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer
ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Aparecida, dos santos e santas da sua paróquia e diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Está muito fraquinho. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva o Papa Leão XIV! Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Louvarei o meu Senhor, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roma eterna dos mártires do sangue,